Então, o quarto exercício da prova era o exercício que eu considerava mais difícil, né, das 5 questões, 4 era de implementar código, a questão 4, na minha opinião, era a questão que mais tinha dificuldade. Como eu disse agora há pouco na aula ao vivo, tem alguns pontos, né, algumas pegadinhas que pode fazer parecer encontrar uma sequência de números primos simples e não é tão simples, né? Tem que fazer sempre um laço dentro de outro, e isso para quem está aprendendo programação acaba sendo um pouco mais complexo. Tem gente que opta por fazer um while dentro de um while, um for dentro de um for. As duas maneiras aí acaba sendo um laço encadeado dentro do outro, né? Então, explicar aqui linha a linha o que esse código está fazendo. O primeiro ponto é que esse código era o único aí que não tinha entrada nenhuma do usuário, né? O usuário não precisava entrar com valor nenhum. O algoritmo já dizia que basicamente era para desenvolver um programa que imprima todos os números primos de 1 a 1000. Então, para isso, nesse caso aqui, nessa implementação, eu utilizei uma variável que eu chamei de limite. O limite foi dado aí, né, o valor 1000, que é até onde vai. E basicamente ali eu deixei duas variáveis auxiliar, que nesse exemplo foi só para mostrar o número de interações e a quantidade de números primos encontrados. O algoritmo da prova não pedia isso. E como que a gente faz aí para encontrar os números primos? Primeira coisa, o primeiro for ali da linha 13 é onde eu inicio o meu primeiro laço de repetição. Nesse laço, eu vou interar número a número em cima desse limite. Então, como o nosso limite é 1000, eu vou interar de 1 a 1000 nele, aliás, de 2 a 1000, né? O nosso range está começando em 2, e o número primo é maior que 1, então a gente já começa em 2. E daí, para cada número que a gente intera, a gente tem que interar o segundo laço em cima do divisor. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto da dificuldade de encontrar os números primos. Eu não posso simplesmente só fazer um laço fazendo divisão, porque eu tenho que fazer um laço para achar um número e depois eu tenho que fazer um laço para achar o divisor até aquele número. Então é bem complexo nesse ponto. E daí sim, no segundo laço, eu faço do i interar do 2 até o n. Então conforme n cresce, o divisor cresce. Então é um problema exponencial, né? Ele vai aumentando o que ele onera a máquina de uma maneira grande. E daí sim, dentro desse segundo laço, eu faço aquela verificação. Eu vejo se o número que está naquele momento dentro do laço mode o número que está dentro do segundo laço, né, o divisor. Caso ele seja igual a zero, então significa que, pode interromper o laço ali, né? Então o break, para quem não sabe qual que é esse comando, ele quebra esse laço de repetição e daí automaticamente ele vai lá para o else, né? A gente está usando uma estrutura de for else, então ele vai por else, imprime que aquele número é um primo e incrementa 1 no P ali só para eu mostrar ali, ó, foi encontrado um primo, outro primo, outro primo, no final a gente tem a quantidade total de primo. E o C ali, para cada vez que ele passa no else, ele aumenta uma comparação. Então vamos executar esse valor aqui mais uma vez, para vocês verem no vídeo, mas ele é um algoritmo que demora bastante para executar em relação aos outros algoritmos da prova. Então, né, foi um algoritmo aí que encontrou 168 números primos e 77.192 interações. Né? Então é um algoritmo que demora um pouquinho para rodar, mas utilizando aí o laço de repetição for, encadeado um dentro do outro, encontrou os números primos. Tinha como utilizar o while, tinha como utilizar o for, aí vai da explicação de cada um baseado no algoritmo. Essa era a questão 4, a questão aí que eu considerava mais difícil da prova, pessoal.